Nós estamos recebendo aqui mais uma vez o prefeito Cristiano Salmeirão para a gente poder atualizar algumas informações para os nossos amigos munícipes que acompanham a nossa edição de hoje. Prefeito, muito obrigado por aceitar mais uma vez o convite para a gente poder atualizar o nosso amigo telespectador. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui para tentar justificar algumas ações do município, pensando sempre no bem comum da população. É claro que quando essa matéria for ao ar, que vai ser neste domingo, dia 10, já tenha saído a definição do governador João Dória, que aconteceu na última sexta-feira, mas já havia uma movimentação dessa flexibilização e as regras do jogo, como que funcionaria. Essa questão, essa dificuldade de chegar nos 50% que Birigui está em outras cidades, é o grande entrave para esse momento? Exatamente, porque o governador João Dória, para esclarecer de uma vez, para a população de Birigui, que não é o prefeito que não quebra o comércio. O governador João Dória, através de um decreto, ele determinou que todo estado fechasse o comércio. E todo estado está com o comércio fechado. Aqueles prefeitos que tentaram abrir, ou eles foram notificados pelo Ministério Público, como foi o nosso caso, nós somos notificados 2 vezes, que nós tentamos abrir por 2 vezes, ou o Ministério Público ingressou com uma ação e fez com que o decreto deixasse de existir. Então, para que a população entenda que na realidade não é o prefeito que não quer abrir, certo? Não é o prefeito que não quer peitar, não é isso. É que realmente existe uma legislação e existe nossa Constituição estadual, onde determina que o governador ele pode tomar algumas medidas, certo? E isso que ele está fazendo. Agora, em relação ao próximo dia 11, estamos todos confiantes na abertura, porém a população de Birigui precisa fazer a parte dela. Todos querem que a vida das pessoas retorne ao normal. Eu vou dizer, nós temos que retornar ao normal de forma gradativa também, tá? E eu acredito que o comércio ele vai abrir só se a população colaborar. Como colaborar? Com 50% de isolamento. Eu sei que muitos falam, prefeito, você tem que ficar em casa, prefeito, você que não vai pagar minhas contas. Só que, neste momento, foi uma determinação do governador. Ele disse que somente irá determinar a abertura do comércio ou de algumas atividades a partir do dia 11 de maio, somente, certo? Somente daqueles municípios que alcançarem 50%, certo? Infelizmente, os dados não são bons da cidade de Birigui. Nós estávamos, final de semana foi bom, nós chegamos até 59%, olha que maravilha. Porém, durante a semana, 47% foi o nosso isolamento máximo. Então, desta forma, nós não estamos enquadrados naquilo que o governador falou. E se ele levar à risca aquilo que ele realmente elencou como prioridade para o retorno das atividades dia 11 de maio, se nós não conseguirmos atingir os 50%, eu acredito que nós não vamos abrir o comércio, então, mesmo contra a vontade do prefeito, que por mim já estaria aberto. Bom, as pessoas às vezes em casa ouvem muito essa questão dos 40%, 47%, 52%. Como que o governo faz para saber exatamente que o cidadão biriguense, ou de Araçatuba, de Bauru, não está em casa ou está fora dela? O governo do estado, ele fez uma parceria com os operadores de telefonia móvel e através do CIMI, que é um sistema que demonstra o isolamento das cidades, através do aparelho celular, ele consegue identificar se as pessoas estão ou não em casa. Então, quando a pessoa ela sai da sua residência, certo? Significa que ela está contribuindo para que nós não vamos conseguir chegar aos 50%. Então, o Estado de São Paulo, ele utiliza esse sistema que, como o Estado utiliza, e nesse caso, as prefeituras, eles vão ficar adstrito a esse sistema do Estado de São Paulo. A gente viu uma matéria essa semana no próprio site da Prefeitura falando sobre a queda da arrecadação do ICMS, chegando a 33% quando se compara com o ano passado, e são números preliminares. A situação realmente está complicada para os cofres da Prefeitura, como em qualquer outra cidade? Eu acredito que do Brasil, do Estado, do próprio país, está complicado. Já ouvi diversas vezes o nosso presidente, o próprio ministro, o Guedes, o Paulo Guedes, falando que realmente nós vamos demorar de 2 a 3 anos para retomar a economia. Isso aí não está só no Brasil, mas no mundo. O ICMS é um dos índices, 30%. Nós tivemos IPTU, Fundo de Participação dos Municípios, ISS,
Os demais tributos também caíram numa ordem de 15% a 20% a 30% também. As pessoas às vezes questionam, você sempre fica falando sobre essa questão das redes sociais, pessoal que participa bastante, você sempre está antenado, prefeito, sobre aquilo que está chegando. Existe uma verba que foi feita pelo Congresso Nacional, o presidente com certeza vai sancioná-la, mas o pessoal já acha que esse dinheiro já chegou, que são mais ou menos 15 milhões para Birigui. Esse dinheiro não chegou ainda. É uma miragem. O que é miragem? É algo que você vê e na realidade não é, certo? Estou vendo no fundo uma montanha, mas não tem montanha coisa nenhuma. Então, Birigui, diante daquilo que foi passado para a nossa assessoria, irá receber em torno de 13 milhões aproximadamente em 4 parcelas. Porém, esse dinheiro não chegou. O presidente Jair Bolsonaro precisa sancionar, certo? E depois o Ministério da Economia distribuiu aos municípios, certo? Nós estamos contando que uma parte desse dinheiro ele possa chegar ainda no mês de maio. Chegando, nós vamos utilizar para manter as despesas básicas de custeio da cidade, certo? A cidade ela não pode parar, então nós temos que movimentar a cidade e continuar, e esse dinheiro será utilizado para esse fim. É porque automaticamente, prefeito, pelo que eu estou entendendo, você tem a queda de arrecadação e esse dinheiro seria utilizado para o dia a dia da prefeitura. Exatamente, é como se fosse a nossa casa, certo? Eu preciso realizar diversas ações dentro da minha casa para manter a minha família. É igual à prefeitura, certo? Eu preciso realizar diversas ações para manter a cidade funcionando. A gente falou muito sobre a economia, mas tem um lado da saúde. Nós temos números que são atualizados diariamente pela prefeitura, nós estamos na casa dos 30 casos, um pouquinho a mais, temos óbitos, em investigação, mas também nós não temos, graças a Deus, nenhum óbito confirmado. Os números são positivos, era isso que o comitê do Covid imaginava, ou está acima da média nesse mês de maio? Veja bem, por uma cidade de 123 mil habitantes aproximadamente, Birigui acredito que está fazendo a lição de casa. Porém, nós não podemos afrouxar e relaxar. Eu costumo dizer que 50% da população quer se isolar, ou seja, 47% já está se isolando. E os outros 53% não quer se isolar. E a proposta nossa, para que fique claro em relação ao que nós trabalhamos no Comitê do Covid, é que esses 53%, que como não vão ficar em casa, nós precisamos proteger. Por isso que eu acabei criando o decreto municipal, certo, que deve-se usar as máscaras, certo? Justamente porque para proteger essa pessoa, quando ela sair da sua residência, que ela já sai com máscara, certo? Então, por isso que eu defendo a volta do comércio de forma gradual, porque nós temos índices controlados, porém, como nós conseguimos controlar esses índices, é possível perfeitamente o comércio voltar a funcionar desde que as pessoas que estão no comércio, as pessoas que vão trabalhar, elas estejam protegidas. Então, este foi o decreto que eu fiz, que entrou em vigor quarta-feira, porém, na quinta-feira, o do governador ele elaborou um decreto e o meu já perdeu validade. Como eu disse anteriormente, o do governador é que prevalece. Então a gente sabe que agora existe essa obrigatoriedade das máscaras em todo o perímetro urbano, independente do seu decreto, mas tem o do governador que acabou acontecendo um dia depois. Exatamente. Então é uma maneira de proteger a população. A Prefeitura de Birigui, a partir de semana que vem, nós vamos estar doando máscaras, nós vamos informar, depois acompanhe o site da Prefeitura, certo? Nós vamos doar as máscaras de pano para as pessoas que não têm condição, o Fundo Social está trabalhando nisso, nós temos costureira lá, que elas vão estar realizando a confecção das máscaras. Então, isso é muito importante. Havia um questionamento por parte da população. É muito importante esse trabalho que nós vamos fazer, porque pessoas não têm condição. E as pessoas que não têm condição e têm como fazer a máscara, esse é o momento de todos darem a mão. Todos ajudarem, porque vamos imaginar que eu tenho um vizinho que ele não tem a máscara, mas eu tenho condições de fazer uma máscara para esse vizinho, então eu vou doar, porque eu protegendo aquele vizinho, estou me protegendo também. Então nós temos que pensar hoje de forma coletiva, certo? E a Prefeitura de Birigui, então, ele vai começar a confeccionar as máscaras e nós vamos começar a doar para a população carente. Só que nós vamos anunciar no site, conforme nós estamos fazendo, com todas as nossas ações. Bom, na semana passada nós tivemos, antes do Dia das Mães, nós tivemos a entrega não seria do segundo kit, mas seria um complemento do primeiro kit da merenda escolar. E nós temos algumas pessoas perguntando ao prefeito se vai ter o segundo kit da merenda escolar. Já complemento essa pergunta sobre a volta às aulas. Já existe alguma previsão ou não na rede municipal? Primeiramente, em relação ao kit.
No mês de abril entregamos o kit merenda e algumas crianças, alguns alunos ficaram sem o kit de legumes, certo? E de frutas. Então, no dia 7, no dia 8 de maio, nós entregamos o kit de legumes e o kit de frutas. Tivemos um problema no dia 7, porque o fornecedor atrasou a entrega. Naquele momento, nós não conseguimos entregar, porque o fornecedor não conseguiu atender a demanda da prefeitura. E fizemos agora. Então, nós vamos entregar agora mais de 8.500 kits de legumes e verduras. E ainda, dentro do mês, nós vamos lutar, certo? Nós vamos lutar para entregar o segundo kit merenda, certo? Com tudo aquilo que já foi entregue em abril, nós pretendemos entregar agora. O que nós estamos dependendo é somente dos nossos fornecedores, do processo de licitação, para que possamos entregar esse novo kit merenda para a população. Em relação às aulas, nós temos que aguardar o Ministério da Educação se manifestar, a Secretaria Estadual de Educação, que eles estão prevendo um retorno para que possamos também elaborar o nosso retorno. A gente também tem a questão dos ônibus e da nossa rodoviária. Tem alguma outra previsão? O pessoal também pergunta sobre o coletivo na cidade. Vamos decidir tudo na segunda-feira. A partir do decreto do governador, eu vou decidir. Vai depender muito daquilo que o governador decidir. E se realmente se nós vamos conseguir cumprir a nossa meta de 50%, certo? E se ele vai utilizar esse 50% também como requisito. Vamos imaginar que ele, não, tá bom, as cidades que tiveram 47% eu vou liberar. Então liberou, aí eu tenho que liberar o transporte. Porque as pessoas vão começar a voltar aos trabalhos. Voltar aos trabalhos, mas por enquanto, eu acredito que isso, que ajudou muito a cidade de Birigui, o fechamento da rodoviária, a proibição de entrar os ônibus de outras cidades, certo? No começo, e a proibição de entrar os ônibus interestaduais, intermunicipal, certo? Entre municípios. Eu acho que isso ajudou muito, nós controlarmos a pandemia. Também ajudou muito a conscientização da população, porque eu não faço nada sozinho, certo? Tem uma equipe por trás, tenho membros, tem toda essa equipe da saúde que está lutando. Fizemos toda uma estratégia e acredito, como não teve óbito, que as coisas estão dando certo. Porém, nós não podemos relaxar, nós temos que continuar. Infelizmente, eu defendo, acho que ficou bem claro, a volta do comércio, mas com responsabilidade, certo? Eu só não faço isso porque nós temos o decreto do governador João Dória, mas eu defendo. E tanto que eu defendo que eu acabei editando esse decreto de utilização de máscaras para a proteção daquelas pessoas que não ficam em casa, porque não vão ficar em casa, não adianta, certo? Não tem como elas ficarem em casa, então tem que pelo menos proteger essas pessoas que saem de casa. Às vezes as pessoas nós falávamos nos bastidores, mas por que a Guarda Municipal, a Polícia Municipal não pega, não autua? Vocês não podem fazer isso, no caso a Guarda. Não, exatamente, nós não temos esse poder de polícia, certo? Esse poder de polícia que existia no passado. Esse poder foi contestado através de uma ação judicial, que a decisão judicial disse que nós não podemos invadir a atribuição da nossa polícia militar. Então, mas nós tentamos, de alguma forma, trazer segurança à população de Birigui, tá? Dizer que nós não temos essa condição e nós dependemos da atuação da polícia militar para que ela possa agir, né? E onde tiver os excessos, para orientar, né? Nós temos que orientar a nossa população. Nada de multa, não é nada disso. Nós temos que orientar e conscientizar, certo? Porque nós vamos dar valor à existência dessa doença se, infelizmente, um ente querido nosso vier a falecer por causa disso. Aí nós vamos entender da gravidade dessa doença. Nós podemos perceber o que está acontecendo no estado do Amazonas. É grave. Ali as pessoas estão pedindo por socorro. Então, eu só não quero que aquela situação venha recair aqui na cidade de Birigui. A gente sabe que há uma movimentação muito grande do comércio, da indústria, SIMB, a CIB, e houve um plano para vocês conseguirem sair depois da flexibilização. Um raio-x, a gente sabe que tem muita gente desempregada. É preocupante o cenário, olhando para o segundo semestre de 2020, prefeito? A gente vê notícias e notícias, certo? Mas 76% da classe trabalhadora vai ter um prejuízo. Infelizmente, da classe trabalhadora, porque a indústria, 40% dos negócios hoje no Brasil, na minha opinião, já não deixam de existir. Em Birigui nós podemos ver. Isso preocupa o prefeito. Porém, preocupa o prefeito, por isso que nós queremos o retorno da sua atividade industrial e comercial.
Só que nós temos que ter o retorno da atividade comercial e industrial de forma organizada. Porque nós estamos na primeira fase do coronavírus. De acordo com os estudos científicos, nós vamos ter uma segunda fase. Então, significa que se nós voltarmos de forma desordenada, nós vamos ter que parar de novo. Aí é pior. Aí é pior. Então, o que nós queremos fazer através do PRAEB? Nós queremos fazer com que a sociedade volte a ter a vida normal, porém com responsabilidade. E a utilização de máscara, álcool em gel, alguns casos luva, vai ser fator determinante para que nós não tenhamos que fechar novamente. Bom, prefeito, quero aqui agradecer a sua presença no nosso programa. A gente sabe que esse mês de maio é um mês, não vou dizer um mês definitivo, mas é um mês determinante para a gente retomar as atividades, como o senhor disse, gradativamente. Nós temos números preocupantes ainda na capital paulista, mas no interior a situação está um pouco mais tranquila. Se a gente pegar em termos de números, mas não pode abaixar a guarda, mas também não podemos parar tudo. Então é uma balança difícil de equilibrar, mas que é necessário. Nós temos que chegar nesse ponto de equilíbrio e a administração está trabalhando para isso, para chegar nesse ponto de equilíbrio. Por isso que nós estamos aguardando ansiosamente que 11 de maio o comércio volte, porque nós já estamos planejando esse retorno com responsabilidade. É isso que nós temos que ter, e a responsabilidade de entender que ninguém quer ficar em casa, ninguém quer ficar isolado, mas tem hora que é necessário. Muito bem, nós conversamos com o prefeito Cristiano Salmeirão aqui na edição de hoje do Nossa Cidade. Nós vamos para o intervalo, na volta tem outros assuntos na edição de hoje.